Oi, esse é a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui finalmente com um vídeo de Shingeki no Kyojin. Sim, no sábado passado a gente não teve vídeo, mas é porque eu tô passando por várias mudanças, o cenário tá mudando, na verdade isso aqui não é o cenário futuro. Eu acho que durante muito tempo vocês vão ver várias mudanças de onde eu tô gravando e por causa dessa correria dos últimos tempos eu não tenho conseguido trazer vídeos sempre que eu quero ou conseguir cumprir promessas ou propostas que eu já tinha feito aqui no canal antes. Então eu peço que durante umas 2 semanas, um pouco mais ou um pouco menos, tenham um pouco de paciência. Depois que esse período passar vão vir coisas muito legais, mas então vamos falar de Shingeki nesse vídeo e eu vou trazer aqui algumas respostas de perguntas que vocês me fizeram no Facebook. Se você não me segue ainda no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá de vez em quando, de repente eu peço algumas perguntas pra isso ou perguntas gerais pra que eu faça novos vídeos, então me segue lá, eu sou Gabi Xavier em todas as redes sociais. Me segue que você fica sabendo de mais coisas pra além do que tem aqui no vídeo, inclusive quando eu não consegui postar ou o que tá acontecendo comigo, esse tipo de coisa. É claro que foram muitas perguntas, então eu separei algumas delas. Se a sua não tá aqui por acaso, talvez no próximo vídeo manda de novo que talvez ela apareça. As primeiras perguntas que eu separei vão ser sempre sem spoilers diretos do mangá. Quem só assistiu ao anime vai poder assistir, e a partir do ponto que tiver spoilers mesmo, de só quem leu o mangá, quem acompanha vai poder entender e vai poder saber sem levar nenhum susto, aí eu aviso. William Souza perguntou se eu acho que o final do anime, do mangá, vai ser doce, agridoce ou amargo. Agridoce é um termo que eu acho que tem sido muito usado, muito por causa de Game of Thrones, posso estar errada, mas pelo menos eu escuto muito pra falar do final de Game of Thrones, né? Que o autor falou, que o George Martin falou que o final ia ser agridoce. Shingeki no Kyojin eu acho que, bem, é um termo totalmente genérico, mas eu acho que seria por aí. Pelo que a gente já viu de entrevista do Isayama, parece que no começo ele tinha uma ideia de uma proposta de um final muito mais trágico. Pelo menos ele comparou com o Nevoeiro, ele disse que seria algo naquele clima, ou seja, seria algo realmente nem um pouco feliz. Depois ele começou a ter um tom mais Guardiões da Galáxia, o que eu acho que ele quis dizer é que, de repente, o tom não foi tão ruim assim. Mas eu não acho que vai ser feliz, eu acho que vai sim ter mortes que talvez você, que eu não gostemos, que não esperemos, que seja triste. Não acho que vai terminar com um lado de vilões perdendo e um lado de mocinhos ganhando, até porque a história tá se invertendo um pouco e as pessoas que a gente achava que eram com certeza vilões, elas estão tendo um outro lado. Eu acho que vai ter uma resolução pro conflito principal, sim. Se você ler o mangá, você sabe exatamente do que eu tô falando, mas com certeza ele é apimentado com algumas mortes bem marcantes. A Luísa Rocha mandou um comentário aqui no Facebook, mandou no Twitter, ela já tinha mandado, e aqui no Facebook foi enorme, vou colocar ele aqui grandão pra vocês lerem enquanto eu falo. Mas basicamente ela fala sobre o desenvolvimento da Mikasa, o que eu acho disso, de como ele tem sido levado no mangá, no anime, porque segundo ela, e eu realmente concordo de certa forma, a Mikasa é uma personagem que depende muito do Eren. Quando ela começa a parecer que vai se desenvolver em determinado momento, ela depois é travada de novo, e ela por si só, ela por si mesma, o que ela é, o que ela quer, é muito dependente de um outro, e ela não tem um crescimento pessoal, uma vontade própria tão grande. A gente conhece até por spin-off do Levi, por exemplo, que são personagens muito parecidos por várias questões, mas a gente entende mais ele, por exemplo, do que a Mikasa. Ele parece que tem mais profundidade do que ela. E sim, Luísa, eu espero que ela seja melhor trabalhada, que talvez depois do momento que a gente tá hoje no mangá, que sem spoilers, a gente teve um pulo do tempo, talvez nos próximos capítulos eu espero que aconteça da gente ver a Mikasa um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais independente, que a gente consiga ver mais dela além das suas capacidades físicas, de batalha, enfim, que ela traga um pouco mais da Mikasa em si, que ela consiga andar pra além do que ela espera, do que ela quer proteger, do que ela tem em relação do que ela sente pelo Eren. Sobre um relacionamento sério entre ela e o Eren, que isso possa acontecer em algum momento mais pra frente agora do mangá, isso eu não sei. Eu acho que pode acontecer isso, a gente não acompanhar o dia a dia de um relacionamento, só saber que aconteceu, que está acontecendo, sem que isso seja um foco. Eu acho que assim, se acontecer, seria o ideal, mas eu ainda fico em dúvida se isso vai realmente se tornar algo que vai acontecer e ser alongado ao longo da história, sabe? Que vai ser um fato, tipo, viraram namorados e marido e mulher e estão aí vivendo a vida lutando juntos. Isso eu acho que seria um pouquinho, talvez, fora do que a gente tá acostumado a ver em Shingeki, mas quem sabe? Gabriel Rainha perguntou por que os titãs são tão lindos e sexys. Aí eu acho, Gabriel, que é questão assim de cada um, né? Cada um acha que quer dos titãs e, né? Se você acha eles lindos e sexys, eu acho que é porque o seu coração diz que eles são e só isso que importa. O Alan Vigo perguntou se eu fosse apostar o meu vale-refeição naquela luta entre a Anne e a Mikasa, em quem eu apostaria? Isso é muito sério. Alan, isso é de verdade muito sério. Uma das coisas mais valiosas da vida é o VR. Quem tem o Sodexo, quem tem um Visa Vale, quem tem um vale-refeição qualquer, sabe o quanto isso é muito importante, o quanto você valoriza e protege o seu vale-refeição mais do que sua própria vida. Por isso eu pensei muito, e eu acabo apostando na Mikasa só pelas capacidades que ela tem ali interiores, e para além de algo comum em uma pessoa
pessoa normal, mesmo pra pessoas que têm habilidades muito grandes, técnicas, né, tecnicamente falando, em luta como é a Anne. Então eu apostaria na Mikasa, mas talvez, né, ela seja mais óbvia e talvez naquele momento, se a gente descobrir quem ganhou um dia, quem ganhou foi a Anne, porque a Mikasa também pode se descontrolar um pouquinho. E eu acho que a Anne é mais fria, mais tática, mais técnica e se deixa levar menos pela emoção, pelo menos parece, porque a gente tem muito ainda a descobrir da Anne. Eu espero que a gente ainda descubra mais da Anne em algum momento. Hugo Silva perguntou quais são as minhas expectativas para a próxima temporada de Shingeki. E estão excelentes, ótimas, altas, estou ansiosíssima, estou esperando mais uma vez, é claro, uma abertura incrível, gráfico excelente, muito fiel como sempre ao mangá, talvez nesse arco suprimindo um pouquinho mais de diálogos, talvez enxugando um pouquinho a história que é um pouquinho mais densa, mas eu espero de qualquer forma uma excelente adaptação. O Isayama tá sempre perto, então eu acho que vai trazer muitas verdades e coisas descobertas pra você que não leu o mangá ainda, coisas que vão te surpreender, que vai deixar você assim de boca aberta e descobrindo que esse mundo de Shingeki é muito mais complexo do que você imaginava. Se você não leu o mangá, se você não acompanha os capítulos que saem aí mensalmente, de agora pra frente fica por conta própria, porque eu vou começar a responder comentários com spoilers. A Carolina Araújo e mais uma pessoa também, vou colocar os dois comentários aqui embaixo, perguntaram mais ou menos da mesma coisa. Eu vou ler o comentário da Carolina, que é o que eu tenho aqui agora. Se o plano de Marley era fazer titãs para prender eldianos nas muralhas, não é estranho fazer isso sendo que o rei Fritz podia comandar titãs? Então, eu sei que esse questionamento surgiu num vídeo do Bunka, o Guto comentou lá sobre isso, algo que ele comentava que seria talvez um erro da narrativa de Shingeki, da construção e tal. Eu até comentei brevemente isso no Twitter, eu acho que talvez, posso estar enganado, mas talvez esses questionamentos estejam surgindo muito por causa desse vídeo. E eu acho que a gente tem que entender primeiro é que, na verdade, Marley não estava, na minha opinião, pelo que eu entendi dessa história, não estava tentando prender os eldianos dentro das muralhas, exatamente porque ele sabe muito bem, historicamente, sem memórias apagadas, o que aconteceu, o que são titãs originais, o que era o poder da coordenada, o que o rei Fritz poderia fazer e, obviamente, como ele poderia controlar todos aqueles titãs. A questão é que eles tinham a máxima ali do rei Fritz de sempre, desde anos atrás, de que ele não queria sair das muralhas, de que ele queria ficar ali justamente sem ser incomodado. E titãs racionais não incomodariam ele em absolutamente nada. Eu acho, na verdade, que eles usaram aquilo principalmente como punição para os eldianos que estavam lá em Marley, punição para aqueles que eles precisavam mostrar que eles respeitaram e tal. E eles iam lá e descartavam nas praias de Parades mais como alguma coisa de afronta, sabe? Eu jogo aí no seu quintal o que eu não quero, as pessoas que são do seu povo que eu tô aqui punindo. E é claro, acabou criando ali uma gaiola para quem quisesse sair. Mas a verdade é que o rei Fritz nunca teve a intenção, a gente não sabe exatamente porquê, a gente não sabe exatamente o que tá ali na memória do primeiro rei das muralhas. Mas se ele quisesse invadir o mundo e destruir tudo, os perigos não iam ser aqueles titãs racionais. Iam ser os titãs colossais de dentro das muralhas, que era o que ele usava pra ameaçar as pessoas, dizendo: não vem me incomodar aqui nas muralhas, senão eu vou usar esses titãs e destruir o mundo. Os irracionais, inclusive Marley e hoje vários outros povos, têm poder de fogo pra destruir. O grande problema sempre foi a coordenada e por isso que eles depois elaboraram um plano pra conseguir invadir a muralha, pra conseguir tomar o poder e tal. Acabou virando tudo que a gente já sabe hoje. Não deu certo. Mas pra mim a questão principal do vídeo e dessa pergunta, de muita interpretação disso, é que isso não era uma tentativa de enclausurar, não era uma tentativa de usar titãs contra o cara que podia controlar titãs. Então era uma relação ali meio de te incomodo, vejo o que vai dar, enquanto eu faço meu plano pra pegar o que eu realmente quero com você. O Vitor Cardoso perguntou algo que muita gente pergunta, que eu acho que eu já cheguei a responder no primeiro vídeo de perguntas e respostas de Shingeki, não tenho certeza, que é o que eu acho sobre aquela memória do Grisha conversando com o Coruja, onde ele fala sobre Mikasa e Armin, né? O Coruja fala sobre Mikasa e Armin, sendo que ele não deveria conhecer, porque aquela memória de um período em que Mikasa e Armin nem estavam nascidos. E isso criou várias teorias de looping temporal, do que era aquilo, se o Eren era o Coruja e tal, e eu acho que a explicação mais simples, eu ainda tô preparando, um dia eu vou fazer um vídeo sobre teorias do tempo dentro de Shingeki, coisas que eu estou estudando pra falar, não tô querendo só pegar uma teoria e dizer, sabe? Mas basicamente eu acho que aquilo seria um sinal de que o Eren, com o poder da coordenada, talvez sem controlar, não sei, ele conseguiu usar uma das máximas da coordenada, que é conseguir alterar memórias do passado, e naquele momento foi exatamente isso que aconteceu, na minha opinião, foi assim que eu interpretei. Não que o Eren é o Coruja no futuro e que as coisas estão se repetindo pra sempre, eles ficam num looping temporal eterno, eu acho que é uma coisa mais simples. Eu ainda tô estudando, ainda tô tentando entender e criar uma teoria própria, mas esperando mais capítulos pra ver se isso fica um pouquinho mais elucidado na minha mente. No futuro talvez eu comente sobre isso melhor. O Jonas Walker perguntou o que eu acho do fato de terem outros marlenianos e eldianos fora da Ilha de Parades, da Ilha de Marley, e o que isso pode acrescentar pra história. Muita gente não tinha reparado isso lendo o último capítulo 98 do mangá, mas sim, parece que existem outros campos de concentração, outros locais, outros guetos, enfim, outros lugares que têm eldianos enclausurados fora de Marley, em outros países.
A gente não tem nenhum detalhe a mais, foi algo que o Udo meio que soltou numa fala, ficou meio perdido entre outras informações. Mas o que isso significa, acima de tudo, de primeira, assim, sem a gente precisar saber de mais coisas, é que esse mundo é o mais complexo ainda do que a gente imagina. A relação não é simplesmente Marley versus Eldianos e marlenianos querendo conquistar o mundo versus outros povos. Os Eldianos são conhecidos e tratados e cuidados, né, enfim, ou rechaçados de formas distintas e parece que piores do que eles são em Marley, inclusive pelo que a gente viu nesse diálogo também, em outros locais do mundo. Então uma guerra não pode se resumir, talvez, entre marlenianos e Eldianos, porque só eles não resolveriam esse conflito que é mundial. Por isso que esse encontro agora, esse festival de vários líderes, os maiores líderes nas nações do mundo todo, parece que o Lord Tybur tem algum plano e parece que o Eren também tem algum plano. E algo muito importante com certeza vai acontecer, justamente porque agora a gente tem todos os papéis na mesa, a gente tem todas as pessoas que dão as cartas ali no mesmo local. Agora a gente consegue entender que pra algo acontecer, pra alguma coisa virar, pra uma chave virar, pra uma guerra começar, a gente não pode ter só marlenianos e eldianos. A gente tem que ter mais gente envolvida. Felipe Silva perguntou sobre o que muita gente pergunta o tempo todo, em todos os vídeos, sempre, do que eu acho que aconteceu com a Annie, se ela tá viva, se o poder dela foi passado pra outra pessoa. Eu acho e espero que ela ainda esteja viva. Não sei, sinceramente, se fora ou dentro do cristal, mas eu espero que ela esteja viva e que o poder dela não tenha sido passado, porque a gente ainda precisa entender mais da Annie. É claro que o Isayama pode escolher que a gente não entenda, que ela simplesmente seja aquilo que a gente viu e que a gente não saiba mais absolutamente nada dela no futuro, nem mais sobre o passado. Mas eu espero, então eu não vou nem dizer que eu acho, vou dizer que eu espero que ela esteja viva, talvez fora do cristal, não sei se ao lado dos Eldianos ou não, mas espero ver mais dela vivíssima assim, ainda com seu poder de titã fêmea, e é isso. E a última pergunta que eu vou falar aqui é do Léo Wender, ou Wender, desculpa se eu não estiver falando o seu nome correto. Mas ele pergunta o que eu acho que o Reiner vai fazer, né? Se ele vai ficar do lado do Eren na guerra, que tá por vir, que a gente sabe que tá vindo por aí. Em que lado que ele vai ficar? E eu acho que tudo indica que talvez ele não fique exatamente de um lado específico. Por exemplo, Ilha ou Marley, né? Parades ou Marlenianos. Eu acho que talvez ele fique ao lado dos amigos, das pessoas que ele gosta, que são tanto pessoas ali de Marley, quanto pessoas da ilha. E talvez seja um pouco difícil numa guerra escolher um lado misto se existem papéis muito distintos, né, na maioria das vezes. Mas eu acho que ele ainda vai ficar um pouco confuso, que ele não vai querer tomar partido nem de um lado nem de outro. Eu acho que ele vai tentar ajudar e mostrar que o caminho talvez não seja nem tanto pra cá, nem pra cá, talvez seja o meio. Eu acho que o Reiner vai trazer aí uma visão bem interessante, uma pessoa bem importante nessa guerra que com certeza tá por vir. E é isso, gente, mais uma vez, desculpa por não estar postando com a frequência que eu gostaria, mas continuo acompanhando que muita novidade tá vindo pro canal. Quando eu conseguir estabilizar, ter um cenário novo, ter as coisas todas certinhas, muita coisa legal vai ser feita aqui. Eu não vou prometer e dizer o que nem quando, porque talvez eu não consiga cumprir essa promessa no tempo que eu queria. Mas me segue nas redes sociais pra saber quando eu for fazer vídeos como esse ou parecidos com esse, como eu falei, pra ter novidades e saber de coisas, porque quando eu não estiver postando no YouTube, eu com certeza estou ativa nessas redes sociais, principalmente no Twitter. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!